Pasta 24, na estação ferroviária. Caderneta à mão, lápis e a preocupação. Esse era o estado de Walt naquela estação ferroviária de Gare Austerlitz. O marrom claro da estrutura ferroviária de longas datas deixava-o de boca aberta de tão esplendorosa que era. A cor marrom, pelo que eu fiquei sabendo, era a cor perfeita de nosso protagonista. Aproximaram-se de uma das cabines, onde um oficial já os esperava com sua maleta preta apoiada em sua mão direita. O Sr. Hugo Moreau, especialista na área de investigação policial, sem se ver a credencial de um legítimo detetive. Ele era bem gordo, pernas curtas, cabeça enorme e pescoço volumoso e sem muito comprimento. Sua voz grave até despertou em nosso protagonista certa ideia de aquele oficial baixo e largo, quem sabe, teria sido um locutor de notícias das mais cabeludas daquela cidade pós-guerra nazista. Então, logo o inspetor lhe desejou boa tarde. E após alguns fugazes cumprimentos entre eles, seguiram com o funcionário da polícia local até a outra cabine que ficava depois de um longo corredor, do lado direito da ferrovia, onde se fazia uma pequena saleta de escritório do gerente da estação. Mas não falariam com ele, e sim com um dos funcionários mais antigos, um senhor de imenso bigode penteado para baixo nas pontas, 2 olhos negros e pequenos, magro, de mais ou menos 1,70 m de altura, de modo que sentiu dificuldade quando resolveu se sentar-se numa estreita cadeira de madeira preta devido às suas longas pernas. Seus sapatos, nem quero falar aqui, de tão compridos que eram. Sente-se, disse ele, folheando algum livro de capa grossa e marrom escuro, por baixo de um par de óculos de armação minúscula arredondada, preso a um cordão cor de prata. Sentaram-se os 3, além do Sr. Hugo, que sentiu leve dificuldade devido ao seu avolumado corpo para as laterais. Então, Sr. Hugo Moreau, com todo o sigilo pelas leis de França, abro aqui, na presença dos senhores e com a permissão da lei policial, uma informação que não é devido fazer. Mas, se é para um caso de crime, informarei com muito gosto. Fez o funcionário de sobrenome Bernard e paginou, já se situando onde marcara. Walt logo percebeu que os olhares dos oficiais eram os mesmos para aquelas páginas amareladas. Ele, porém, estava receoso, mas lá no fundo de seu sentimento duro feito pedra, Walt desejava rever aquela por quem sentiu pela primeira vez algo um tanto ainda desconhecido para ele. Se vocês acham isso um tanto ridículo, saibam que até beirar os 30, o Walt não conseguiu mesmo amar alguém. Aqui está, disse o funcionário deslizando seu longo e fino dedo na folha gasta. Afan Abdallah. 2 passagens com destino a Bordeaux só de ida no dia 25 de março, final de inverno e início de primavera, apenas há 2 semanas. Bem estranho isso, observou o inspetor. Algum endereço de hotel em Bordeaux? Não, apenas as passagens escritas no vagão da classe A. Após uma curta leitura em fungadas leves daquele funcionário, eles ficaram de pé no sentido de ir embora. Obrigado aos senhores, disse o inspetor para os 2 homens. Acho que devemos ir agora. Agradeço a colaboração. Teremos que fazer essa nova investigação na cidade de Bordeaux. Vamos, amigos. E saíram da estação, Walt e os 2 oficiais. Na primeira cabine telefônica da Rua 54, o Sr. Leroy fez uma curta ligação para a polícia de Bordeaux, dando o nome e sobrenome da moça, sobre as passagens e sobre as características que o Walt havia lhes fornecido. O que o Sr. Walt me diz sobre isso? Perguntou o detetive de supetão em relação à moça utilizar 2 nomes. Vamos? Gritou o inspetor assim que saiu da cabine telefônica, sem deixar que Walt respondesse ao detetive.
Logo, logo escurece. E eu preciso estar em casa cedo. Hoje eu tenho um compromisso familiar. Tudo bem, disse o detetive, e seguiram buscando o carro. Deixaram Walt em seu apartamento e se foram sem marcar nada. Walt Scott passou quase uma semana apenas nas visitas do Sr. Jovino àquela rua, ganhando algumas pratas de certo, naquela máquina detestável e barulhenta, organizando o assunto Helena Fay. E alguns escritos à parte que só ele mesmo saberia nos dizer de fato. Achava que aqueles oficiais já tinham o suficiente para uma boa investigação do crime, e logo teria uma conversa com a fã e supostamente com o açougueiro, se os encontrassem no apartamento fechado. E ao término dos trabalhos policiais naqueles papéis, Walt então escreveu quase todas as noites suas ideias, para mim ainda desconhecidas, de modo que seus dedos doíam de tanto teclar com bastante força naquelas teclas emperradas da velha máquina que pedia lubrificação, e nas suas múltiplas reflexões de um passado longínquo. Bom dia, doutor, disse seu pai, numa manhã de segunda-feira, indo à primeira consulta marcada a um neurologista conhecido da América. Entrem, falou o médico um tanto simpático. Eles entraram. Walt vestido em seu bermudão cinza, camisa fina e alva com alguns botões amarelados, sapatos sociais pretos e suas meias longas alvas pegando os joelhos, com seu pai do lado a puxá-lo pelo braço fino. E uma série de exames iniciou-se. O garoto ainda era bem jovem, com 12 anos apenas. Temia algo de ruim com aqueles aparelhos esquisitos cravados em sua cabeça de corte de cabelo ralo. Seu pai achava que ele estava ficando esclerosado ou, quem sabe, outra coisa pior. E depois de mexer por muito tempo na cuca do garoto, o doutor lhe fez algumas perguntas, que se decepcionou, pois não tinha respostas definidas da parte de Scott. Nosso personagem notou nele certa perturbação. Enfim, eles foram dispensados sem nenhum diagnóstico mais preciso diante do seu esquisito quadro sonambúlico. Mas fora recomendado ao menino tomar alguns remédios calmantes antes de deitar. Admito que o Walt não ingeriu nenhum por aqueles dias e nem por dia nenhum. Seu pai então marcou uma segunda sessão no psiquiatra, que seria às 9h30. Vamos, Walt! Vamos! Está pronto? Lá estavam o detetive e o Sr. Leroy na porta de Walt Scott, às 9h30 da manhã, intimando-lhe a ida àquele apartamento que se encontrava vazio. Iriam como inquilinos interessados em alugar o suposto imóvel velho. Como de costume, o Walt estava bastante nervoso. Aquele charuto baforado do detetive e olhares do inspetor pelo retrovisor enquanto dirigia o automóvel repetiam-se na direção do acusado. Aquilo já estava se tornando bem familiar em sua vida de cidadão culpado, desempregado e no vermelho de nosso protagonista. Mas por se sentir muito tenso dentro daquele carro, Walt resolveu acender seu cigarro. A ardência foi de imediato por entre seus lábios ressecados. Agora era o detetive e o Walt baforando dentro do automóvel imenso e luxuoso, de modo que ele percebeu no inspetor certo incômodo, que lhe fez logo apagar seu tabaco barato e enrolado. E teriam um dos momentos mais cruciais daquele caso até então não solucionado. Alguns dias atrás, Walt teve acesso ao centro de Paris por alguns momentos com os dois oficiais, no escritório do sargento de polícia que comandava o caso Helena Fay. Um senhor bastante enérgico e irritado de cara larga, sobrancelhas grossas e desajeitado em sua camisa desabotoada, que desejava a todo custo o fim daquele curioso caso perturbador, que o deixava enervado na presença do detetive Wallace, que pedia mais um tempo ao oficial, que batia em seu birô a cada ida do detetive lá, em gritos eufóricos. Por favor, Sr. Wallace,
Não volte mais aqui sem alguma pista mais concreta desse tão esperto criminoso que vem fazendo-lhe de idiota. O chefe da polícia dizia ironicamente e em tom alterado, tentando atingir o subordinado, que dobrou o senho quanto pôde e saiu sem outro olhar mais simpático para ele. O carro estancou. Desceram. E as ruas que insistiam a serem estampadas nos jornais parisienses fizeram-se novamente aos olhos deles. Pasta 25. Helena e Walt Scott. Bom dia, Monsieur Laurent, disse um inspetor com ar familiar. Bom dia, Sr. Leroy. Vamos entrar? E como num súbito déjà vu, ao subir aqueles degraus já gastos, Walt buscou alguns dias atrás, numa de suas idas àquele prédio agora emblemático para ele. Tenho algo para o Sr. Scott, dizia Helena entregando-lhe um virgem cachimbo de cabo curto e cor preta. Obrigado, disse Walt fitando o artefato e os olhos mais brilhantes que a terra havia de comer no futuro próximo. Um café? Sim, senhora. Acabei de passar um, vou buscar para o senhor. E o Walt ficou ali, parecendo uma criança sorrindo, ou mesmo um adolescente em plena puberdade masculina diante daquela musa francesa, sendo embriagado pelo aroma mais suave a seu ver. Está aqui, rapaz, seu café. Falou, voltando e segurando uma comprida e desenhada bandeja inox com 2 xícaras floridas. Espero que esteja do seu agrado. Walt apenas agradeceu em meio sorriso e bebeu vagarosamente aquele saboroso café bastante amargo ao leite, ela de frente para ele, em seu lindo vestido em decote leve, mas que o fez imaginar alguns momentos frívolos bastante excitantes. Tentava fitá-la, mas seu medo vestia seus impulsos, como algemas trancadas. — O que faremos hoje, senhora? Pergunta bastante excitante. Falou a moça, estampando ironia simpática. Ele retribuiu no mesmo tom, e ela continuou. Acho que desejo... E se fez um silêncio.